Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal e no vídeo de hoje eu vou falar sobre 8 fontes de dados financeiros, né? Eu vou fazer um comparativo bem extenso aqui das principais fontes disponíveis para a gente ao trabalhar com dados financeiros, tá? O objetivo é verificar qual fonte é mais confiável, né? Quais são as melhores fontes. No final do vídeo eu ainda vou colocar uma tabela contendo o valor das fontes pagas, né? Então, basicamente, eu dividi essas 8 fontes em 3 grupos. O primeiro grupo são as fontes gratuitas. Então, vou analisar ali o Google Finance, o Yahoo Finance e também o Invest.com. No grupo de baixo custo, no segundo grupo, a gente vai ter as fontes de dados a TradingView e a Alpha Vantage. E no grupo, o terceiro grupo que eu chamei, é o grupo de alto custo, né, que são as fontes mais caras. Eu vou analisar a Economática, a Reuters, né, a Icon da Reuters e também a Bloomberg, tá? E para servir como base de comparativo, eu utilizei 4 ações, né? São Petro, Vale, Itaú e VEG. Então eu peguei os dados ali de 2005 a 2021 de todas essas bases de dados, de todas essas fontes para a gente fazer o comparativo, né? E eu peguei os dados de preço de fechamento ajustado, né? Para quem não entende muito o que é esse termo ajustado, né? Os ajustes são operações matemáticas, né, que a gente faz na base de preços de forma a refletir algum evento corporativo, né? Então, alguns exemplos de eventos são, por exemplo, eventos que aumentam ou diminuem a quantidade de ações, né? Então, a gente tem ali os desdobramentos ou agrupamentos. A gente tem também o pagamento de dividendos, que é descontado do preço da ação. E a gente tem também a oferta de direitos, né? Então, seria o caso de bonificação, quando a empresa ela dá mais ações aos atuais acionistas, e também a subscrição, né? Que é um direito que o acionista tem de comprar um determinado papel a um valor geralmente abaixo do preço de mercado, né? Então, todos esses eventos eles precisam ser considerados no preço ajustado, de forma que a gente tenha uma compatibilidade entre os preços antes e após esses eventos, né? Em teoria, os preços deveriam ser os mesmos, né, para todas as fontes de dados, mas na prática não é isso que acontece, né? A gente tem alguns motivos para que isso não aconteça. O primeiro deles é que cada empresa pode ter sua própria fórmula para calcular esses ajustes, né, esses fatores de ajuste. Em segundo, nem todas as empresas consideram todos esses eventos que eu citei, né? Algumas consideram uns e não consideram outros, e também podem ocorrer erros aí nesse processo, tá? Então, vou compartilhar minha tela aqui para a gente ter acesso ao código no qual eu fiz esse estudo. Então, vamos lá então. Primeiramente aqui vamos só importar as bibliotecas e vamos obter os dados aqui, ó, conforme eu falei, né? YouTube 4, Petro 4, Vale e VEG. E as fontes foram essas aqui. Eu chamei aqui de Alpha Vantage, Invest.com, Yahoo, teve o TradingView, a Bloomberg, Reuters, a Economática e o Google, tá? Então, vou construir aqui nossos dicionários contendo os preços ali, tá? Vou começar aqui com a análise exploratória. Vamos rodar aqui para a gente traçar uns gráficos, para a gente ver a diferença aqui de cada uma dessas bases, tá? Então, vou explicar aqui. Esse gráfico aqui é o seguinte, cada barrinha dessa representa um dado faltante, tá? A gente tem aqui cada uma das fontes de dados, e de cara aqui a gente pode ver que o Google, né, ele é a base que tem mais dados faltantes. Então a gente tem aqui as bases que não tem nenhum dado faltante, na verdade. A gente tem a Yahoo e a Bloomberg também. Depois a gente vai analisar o que seriam esses dados faltantes, tá? Então, nesse caso aqui, a gente está vendo para YouTube 4, né? Mas a gente pode verificar isso aqui também para os demais ativos, né? Então, basicamente aqui para Petro se repete esse comportamento. Para Vale também, Vale 3. Para VEG a gente tem um pouco mais de dados faltantes. E agora eu quero fazer uma análise, né, para saber. A gente pode ver aqui, né, um padrão meio que de algumas fontes de dados, elas terem comportamentos, dados que faltam, né, meio parecido, né? A gente tem aqui Invest, TradingView, a Reuters também. Então peguei aqui um exemplo só para a gente
tomar como base 2017, né? 27 de dezembro de 2017, tá? E aqui a gente vê que ocorreu, né, nesse dia aqui, no caso é 29 de dezembro, que aconteceu uma coisa aqui, dando uma pesquisada no site da B3, eu vi que na verdade dia 29 aqui não foi um dia de negociação, né? Então aqui a gente já pode ter um furo aqui em algumas bases de dados. A princípio a gente pensaria que estão faltando dados aqui nessas bases que estão com o NaN, mas na verdade foi introduzido aqui um dia de pregão que não existe, né? Um dia virtual aqui. Então, na verdade, a Bloomberg e o Yahoo introduziram esses valores aqui, mas são pregões que não aconteceram, tá? A gente pode ver. Então, esses dados aqui, 2010, esses aqui também, eu analisei, são dados de pregões que não aconteceram, tá? Então, a princípio, as fontes que a gente poderia encarar como mais confiáveis, né, que seria Yahoo e Bloomberg, na verdade, elas estão introduzindo dados ali que não aconteceram, tá? Pregões inexistentes. Então, continuando aqui, vamos traçar aqui mais um gráfico. Agora a gente tem aqui, ó, traçando aqui os gráficos dos preços, né? Os preços de fechamento. Esse gráfico mais esquisito aqui, né? A gente pode ver que é o próprio Google. Então, realmente o Google ali é a nossa pior fonte de dados, né? Até o momento. E se a gente tirar aqui, a gente tem aqui diferenças, né? As diferenças são consideráveis entre uma série e outra, mas a gente não pode concluir nada por enquanto, tá? A gente consegue perceber que todas as bases elas chegam aos valores atuais iguais, né? Mas só que ao longo do caminho aqui a gente pode perceber diferenças nos ajustes das bases, tá? Então isso se repete, né, para todas as bases, para todos os ativos. Então a gente tem uma ideia aqui do comportamento do preço ajustado, né? O dado cru que a gente pegou ali das fontes, tá? Vou traçar aqui mais um gráfico. E agora a gente vai calcular o retorno diário. Então a gente tem uma ideia aqui do retorno, né? Então, em teoria, esses gráficos eles deveriam ser iguais, né? Já que a gente está tratando do mesmo ativo. Então a gente teria que ter gráficos iguais, independente da fonte, para cada um dos ativos. Você percebe que a VEG, né, ela tem um problema aqui. Ela tem dados mais faltantes para todas as bases, tá vendo? E agora a gente vai começar então a fazer uma análise estatística, né? Para a gente tentar entender o comportamento desses dados de uma maneira estatística. Então, primeiro aqui eu vou traçar um gráfico aqui, um box, né? Para a gente ter uma ideia. Então, teoricamente, esses gráficos eles deveriam ser iguais. Então, a gente já percebe que o Google, né, a dispersão imensa, é de se esperar, né? A gente viu ali, tinha muito dado faltante, então vou tirar aqui para melhorar a escala. Então, a princípio, tão parecido, né? A gente pega cada uma das fontes, ó. A princípio, a gente tem dados parecidos, tá? Isso ali foi para Itaú. A gente tem aqui também para Petrobras. Para os demais ativos, tá? A Inveg, você vê que já dá uma diferença, né? A Alpha Vantage e o Invest.com, eles têm um padrão mais parecido. Também parecido com a Reuters e a Economática. A Bloomberg, ela já é mais parecida com a TradingView. E o Yahoo aqui, ele ficou diferente aqui dos demais, tá? A gente pode ver isso aqui de uma outra forma também, traçando o histograma, né, dos retornos. Então, se a gente olhar aqui, por exemplo, da Petrobras, a gente tem histogramas um pouco diferentes, né? Aí eu destaco aqui para a Bloomberg, né? Ela tem um pico bem grande aqui, próximo ali de 0%, o que nos leva a entender que são dados colocados
de forma a ajustar a série, né? Dados de retorno zerado, né? Retorno zerado, então, são dados de preço repetidos, tá? Vamos exibir aqui, é uma tabela, para a gente ter uma ideia numérica, né? Então, aqui para Itaú, por exemplo, a gente tem aqui, ó, começando aqui de baixo, os valores, os maiores retornos, bem parecido, exceto aqui do Google, né, que tem 96%, então tá completamente errado. Depois a gente tem aqui a média, uma média variando um pouco, né, para cada um dos ativos. Os valores mínimos também bem parecidos. A gente pode ver aqui para cada um dos ativos, tá? Então, essa tabela. E agora a gente pode fazer uma análise efetivamente comparando, né? Então, primeiro de tudo aqui, a gente viu que o Google é a pior base, então, para a gente descartar ela, né, para melhorar a qualidade da nossa análise, vamos tirar ela aqui, vou remover ela da nossa base, né, da base de preços e dos retornos. E agora a gente vai calcular aqui a correlação entre os retornos das diferentes bases, tá? Então, se as bases fossem idênticas, né, a gente teria a correlação aqui entre elas igual a 1. Então, aqui a gente pode ter uma noção de qual base é mais parecida com qual, né? Então, vamos pegar aqui, por exemplo, Alpha Vantage, né? Então, a gente tem aqui Alpha Vantage, tá mais parecido com o Investing, com a Reuters e a Economática. A gente tem também, se a gente pegar a Bloomberg aqui pro Itaú, a gente vê que ela é que menos se parece com as demais, né? No caso do Itaú, aqui no caso da Petrobras também. Basicamente são parecidos em termos de correlação. Aqui no caso da VEG, né, foi o caso mais extremo ali, a gente teve diferenças maiores, então a gente tem aqui diferenças grandes entre uma base e outra. No caso aqui, por exemplo, da Alpha Vantage, no caso da VEG, ela é bem parecida com a Invest, Reuters e Economática. Agora as outras bases elas estão mais diferentes, tá? Bom, segundo critério de análise aqui que eu fiz, é a gente reajustar essas bases, né? Reajustar de que forma? A gente pegar aqui em cima, a gente pode perceber, gráfico lá em cima, né? O primeiro, os gráficos de preço. A gente pode perceber que as bases elas começam de valores diferentes, né? O que acontece? Há uma diferença entre você calcular os ajustes, por exemplo, se eu pego de 2000 até 2021, depois eu pego os dados só de 2005 para frente, o valor inicial vai dar diferente do que se eu fizer o ajuste somente de 2005 a 2021, por exemplo, né? Porque esse período de 2000 a 2005 podem ter ocorrido eventos, né? Quando ocorrem eventos, a gente promove os ajustes em toda a base. Então, para eliminar esse efeito, né, dos preços iniciais aqui, porque tem bases que eu consigo selecionar realmente qual período que eu quero, outras bases eu não consigo, né? Eu simplesmente pego o período total e faço a filtragem ali só pelo período que eu quero. Então, para eliminar esse efeito, vou reajustar as bases aqui para todas começarem a fazer um tipo de normalização, né? Então, vou reajustar as bases de forma que todos comecem do mesmo valor, né? No caso aqui, todos vão começar de 1. Eu vou utilizar o retorno ali para ir compondo os valores ao longo do tempo das séries, tá? Então agora a gente tem o mais próximo do comparativo real, né, entre as bases, né? Então a gente pode ver aqui claramente, né, a base que tem um comportamento bem diferente das outras é a TView, né, que é a TradingView. Se a gente tirar aqui, a gente consegue perceber que as outras elas estão mais agrupadas, tá? Então, por exemplo, se a gente considerar num estudo, né, a TradingView, a gente vai ter um retorno do ativo muito maior do que as outras bases, né? Então dá uma diferença grande aqui, tanto para Itaú, né? Se a gente pegar aqui para Petrobras, essa diferença é menor,
Eu creio que essa diferença aqui tem a ver com o fato de dividendos, né? Itaú paga bastante dividendos ao longo do tempo. Dá uma diferença grande no retorno, né? A Petrobras, a diferença foi menor. A gente pegar a Vale, também deu uma diferença grande. A VEG aqui também, a diferença já foi menor, tá? Então essas são nossas séries ajustadas. E agora, para essas séries, a gente vai pegar uma outra métrica para saber quão parecidas são as séries. A gente vai pegar a distância euclidiana, né? Então, para cada dia ali, eu pego aqui duas séries, pego de 2 a 2 e eu calculo esse valor entre as duas séries, né? E depois a gente vai somando esses valores, né? E a gente vai ter a distância euclidiana, né? Então, são dois vetores, a gente pega aqui os dois vetores, calcula ali para cada ponto essa distância, e a gente tem uma ideia de quão próximas são as séries, tá? Então, fiz isso aqui com essa função, calcula distâncias, e ela vai me dar uma distância normalizada, né? Então, até 1. Calculando essa distância aqui, vamos exibir o gráfico aqui das distâncias, tá? Então, relembrando aqui, então a gente tem uma distância normalizada. Então, séries, se as séries forem idênticas, a distância é igual a 0, né? Então, as séries mais parecidas aqui tem um valor próximo de 0. Então, a gente pode ver aqui que a TradingView, né, foi a série que ela mais se diferenciou das outras, né? A gente tem valores mais elevados aqui. Então, praticamente a TradingView ela é diferente de todas as outras. Agora, a gente tem séries como Yahoo aqui, que ela é mais próxima aqui da Invest.com, por exemplo, da Reuters também. A Economática, no caso aqui do Itaú, ela está mais próxima da Investing, da Reuters. Então, sim, a gente tem uma ideia de quão diferente é uma série da outra, tá? Utilizando essa medida de distância euclidiana, tá? Bom, agora eu vou fazer um resumo, né, de todas as fontes, falar um pouco dos valores também, de algumas das fontes. Começando aqui com as gratuitas, né? A gente viu ali o Google, a qualidade dos dados é horrível, né? Então, é uma fonte que eu não recomendo. É uma fonte que realmente não dá para se trabalhar, tá? Em segundo lugar aqui, a gente tem o Invest. Invest tem uma qualidade de dados razoável. Trabalhando com ele há algum tempo, eu percebi que algumas ações você tem que tomar um certo cuidado, porque tem alguns períodos de tempos mais inconsistentes. Em primeiro lugar aqui, continua sendo a minha base preferida, né, aqui no canal, e que eu utilizo também, que é o Yahoo Finance. Ele tem um histórico longo das ações e também tem uma qualidade boa aí das cotações, tá? Então, com base gratuita, é a minha escolhida aqui. Então, terceiro lugar o Google, segundo o Invest, primeiro lugar aqui o Yahoo Finance. E partindo agora para as bases de baixo custo, a gente tem a TradingView, tem um custo ali de cerca de $599, né, o plano Premium, com 20 mil barras, então são cerca de, na cotação atual, R$3.200 por ano, tá? Qualidade dos dados eu considero 4, né? A gente viu ali que para a base de preços, né, a gente tem valores bem diferentes das outras bases, mas a TradingView também tem outros tipos de dados. Então eu coloquei aqui qualidade do geral, né, dos dados, 4, tá? Custo-benefício bom, né, comparando com as mais caras que a gente vai ver logo a seguida, tem até um valor razoável, tá? Já a Alpha Vantage, ela tem um custo semelhante, né? Nesse caso aqui é o primeiro plano pago, R$ 49,99, se não me engano, dólares por mês, né? Então, cerca de $600 por ano. Você tem acesso a 75 requisições por minuto, tá? Sem limite diário, né? Tanto o Alpha Vantage como o TradingView tem planos gratuitos, mas são planos mais limitados, tá? O Alpha Vantage, no caso, o plano gratuito, ele somente permite 5 requisições, né? A API por minuto e 500 por dia. No plano pago, né, o primeiro plano, esse aqui que eu coloquei, a gente não tem limite de requisições por dia e a gente tem até 75 requisições por minuto, tá? Uma diferença entre as duas também, a TradingView ela não tem uma API própria ainda, tá? Então, para mim ter acesso aos dados, eu tive que entrar lá no gráfico, né, e mandar exportar para CSV, depois importar. A TradingView já é próprio para
para trabalhar com Python, né? Então a gente já tem acesso direto aos dados via linha de comando, a gente não precisa ficar trabalhando com arquivos intermediários CSV. Outra diferença também, que a Alpha Vantage, ela não tem dados fundamentalistas de empresas brasileiras, então a gente tem somente dados de preço, além de criptomoedas, esse tipo de coisa, né? Mas falando de ações, a gente não tem dados fundamentalistas para empresas brasileiras. A TradingView a gente já tem, tá? Os dados fundamentalistas da TradingView vêm da FactSet, que é uma outra fornecedora de dados, né? A terceira em market cap aí do mercado, atrás aí da Bloomberg, que é a primeira, e da Reuters, que é a segunda, tá? Então a TradingView ela tem um custo-benefício bom também com relação aos dados fundamentalistas. Já a Alpha Vantage é mais se você quer realmente trabalhar com dados de preço e você quer ter a disponibilidade de uma API pronta, né, para você trabalhar aí com Python. Tá? A qualidade dos dados, a gente viu que os dados são muito bons, bem parecidos aí com dados da Reuters, dados de empresas mais caras, tá? Então custo-benefício muito bom, tá? Então a avaliação final eu vi aqui com o TradingView, então deu uma nota 4,5. A Alpha Vantage aí, como fonte de baixo custo, eu considerei ela melhor, tá? Então, nota final, nota 5. Falando agora das fontes de alto custo, a gente tem a Bloomberg. A Bloomberg tem um custo anual de cerca de $27 mil, ou R$145 mil. Qualidade dos dados, a gente viu ali pela análise, que ela introduziu alguns pregões que não existiram, né? Então, dei nota 4. Custo-benefício, eu dei nota 4 também, que é uma fonte bem cara, né? A mais cara aí de todas. Em segundo lugar aqui tem a Reuters, né? A Reuters tem um custo ali de cerca de $22 mil por ano, ou R$118 mil. A gente viu ali pela nossa análise, né? A qualidade dos dados. Dei nota 5. Custo-benefício eu marquei aqui como 4, tá? E por fim a gente tem a Economática. Lembrando que a Reuters e a Bloomberg, né? Só é possível a contratação através de pessoa jurídica. Já a Economática, é uma empresa brasileira, possibilita a contratação através de pessoa física também, tá? Tem um custo anual aqui de cerca de R$39 mil. Qualidade dos dados, eu dei nota 5. Custo-benefício, marquei aqui como 5 também, comparando com as outras fontes de alto custo, tá? Então, o resultado final, eu acredito que a Bloomberg teria nota 4, seria a terceira colocada, a Reuters 4,5 e a Economática nota 5, tá? Considerando aqui os dados de preços de ações brasileiras, tá? Lembrando que essas bases têm vários outros tipos de dados, mas que eu não levei em consideração aqui para dar essa nota, tá? Então, primeiramente, queria agradecer aí o pessoal que me mandou os dados ali da Reuters e da Bloomberg, muito obrigado. Deixe sua opinião aqui nos comentários também, o que você achou dessa análise, qual que é a sua base preferida. Se você gostou também, deixe seu like, né, para mim saber que você tá curtindo o conteúdo. E a gente se vê aí no próximo vídeo.